Hoje é domingo, 23 de fevereiro, entra no ar neste momento mais um pré-jogo aqui no canal do TF, também giro de notícias para a gente falar um pouquinho sobre Botafogo e Vasco, hoje às 18 horas e 30 minutos lá em São Januário. O Botafogo ele tem três caminhos para a partida de hoje. Primeiro, pode ficar eliminado até mesmo da Taça Rio, pode se classificar para a semifinal do Campeonato Carioca ou jogar pelo terceiro ano consecutivo o torneio que dá uma vaga para a Copa do Brasil. E hoje, Botafogo, a gente tem que entender todo esse contexto em uma partida onde alguns jogadores poderão ser poupados pelo técnico interino Cláudio Cassap. Então vamos mostrar tudo aqui para vocês nesse nosso giro de notícias. Roda a vinheta que daqui a pouco eu tô de volta. O jogo de hoje é uma possibilidade de você palpitar. E eu vou dar a dica para vocês da VBet, aqui ó, parceira do meu canal, parceira do Botafogo. Se você ainda não clicou no link que está aqui no primeiro comentário, tá dando mole, entre agora lá na VBet, faça o seu palpite. É importante você fazer esse palpite e sempre de uma maneira responsável. A minha dica de hoje é uma casadinha. O que seria a casadinha, TF? É você escolher três resultados. Vitória do Botafogo, vitória do Fluminense e um empate entre Nova Iguaçu e Madureira. Estes resultados dariam a vaga para o Botafogo na semifinal do Campeonato Carioca. E as odds vão para quase 10. Isso quer dizer que, se você fizer um palpite de 10ão, pode ganhar até 100ão. Gente, 10ão é um valor bem módico. É aquilo que eu sempre falo com vocês. Nunca coloquem um valor alto. Coloquem sempre os valores baixinhos que não vão te atrapalhar. Então peguem essa minha dica junto a vocês no canal do TF. Coloquei aqui do lado para vocês, lembrando que tem que jogar com responsabilidade, tem que ter mais de 18 anos, não é renda extra, você não vai ficar rico. E claro, cada cadastro que você faça, cada migração que você faça, se você já está na VBet e não tem um depósito, faça um depósito. Isso vocês ajudam demais o meu canal e também o Botafogo de Futebol e Regatas. Hoje, às 18 horas e 30 minutos, Botafogo e Vasco, jogo em São Januário. E o Botafogo, ele entra de uma maneira bem complexa. Vou colocar aqui para vocês a tabela do Campeonato Estadual, a tabela Flash Score, que também é parceira do nosso canal. Se você não baixou o Flash Score, tá no Noite Alvinegra de ontem nos comentários o link para vocês poderem baixar. O Botafogo, nesse momento, está na 8ª posição do Campeonato Carioca, com 13 pontos e saldo zero, e com 4 vitórias. Se o Botafogo empatar, o Botafogo está garantido pelo menos na Taça Rio. O empate já serve para o Botafogo, porque chegaria aos 14 pontos e ultrapassaria o time do Boa Vista, e você não teria que se preocupar com o resultado da partida entre Nova Iguaçu e Madureira. O Botafogo poderia passar em 8º lugar. Se o Botafogo perder para o Vasco, aí temos que torcer por uma vitória da equipe do Madureira em cima do Nova Iguaçu. Aí nós não seríamos ultrapassados pela equipe laranjona. E se o Botafogo vencer, o jogo tem que secar Madureira ou Fluminense para conseguir uma das duas vagas para a semifinal do Campeonato Carioca. Então, resumindo, se o Botafogo perder, tem que secar o Nova Iguaçu para pelo menos ficar entre os 8 primeiros e se classificar para a Taça Rio. Se vencer, tem que secar Fluminense ou Madureira para conseguir uma vaga entre os 4 primeiros. Se empatar, está garantido na Taça Rio. E se depender das circunstâncias, você pode até mesmo ter uma Taça Rio com 2 grandes. Se Botafogo e Vasco empatarem, os dois morrerão de mãos dadas e provavelmente nós teremos um confronto entre ambos na semifinal da Taça Rio. Para minimizar o que não está legal no Campeonato Carioca essa temporada, o Botafogo tem que, no mínimo, garantir essa vaga na Taça Rio 2025. Pelo menos para quem chegar e quando nós tivermos um técnico, para o time ter tempo para treinar, para ter ali um mês com jogos a serem disputados. E se o Botafogo rodar do Campeonato Carioca, for derrotado para o Vasco e o Nova Iguaçu vencer o Madureira, o Botafogo não vai ter nem a Taça Rio. Aí eu não sei o que o Textor vai arrumar. Se ele vai contratar um técnico e levar o Botafogo para fazer uma pré-temporada mais longa, com amistosos, não sei o que vai acontecer. Mas para ter jogos, o Botafogo tem que, no mínimo, conseguir o empate hoje com o Vasco da Gama. O jogo de hoje, das 18 horas e 30 minutos, em São Januário, será transmitido pela Band para todo o país, pelo Premier e pelo canal Gold. A tendência é que a gente tenha uma equipe alternativa. Ontem eu coloquei no Noite Alvinegra que o Danilo Barbosa poderia ser titular, mas segundo o Thiago Veras, ele não faz parte da lista dos relacionados, está sendo poupado no jogo de hoje. E a zaga pode ser Serafim e Jair. O Serafim é um jogador que tem muitas limitações no jogo aéreo, é um jogador muito jovem fisicamente, me preocupa bastante esse jogador em um clássico contra o Vasco da Gama, e o Jair
é a sua primeira partida e não terá um companheiro de zaga condizente a ele, né? É preocupante a defesa botafoguense. Eu não tenho nem aqui como colocar um provável Botafogo, porque esses resultados de ontem, que levaram uma obrigação do Botafogo a pelo menos pontuar, talvez mude a ideia de você poupar todos os jogadores, porque o Botafogo tem que, no mínimo, pontuar hoje em São Januário para ter calendário, pelo menos por mais 2 semanas, pensando assim, senão as coisas ficaram mais complicadas. Mas hoje é importante o Botafogo jogar bola, que o Caçapa, que só teve mais um treino, tenha tido ali pelo menos mais alguns ajustes na equipe, que é mais difícil, não está tendo tempo para trabalhar o Cláudio Caçapa, pensando no que nós temos atualmente. Eu não sei vocês, eu ainda prefiro jogar a Taça Rio, acho improvável o Botafogo conseguir a classificação para o Campeonato Carioca. Eu vejo o Fluminense para vencer o Bangu, e eu vejo Nova Iguaçu e Madureira um jogo em que, no mínimo, você pode ter uma cara de um empate acontecendo, o jogo que será no Laranjão, lá em Nova Iguaçu. Valem aqui embaixo o que vocês acham que pode acontecer com o Botafogo. E para explicar um pouquinho sobre o Vasco da Gama, chamo o Leonardo Dantas. Fale aí, Léo. Oi, TF, pessoal do canal, tudo bem? Vamos então para a análise do Vasco, que tem clássico da amizade nesse domingão, valendo vaga na semifinal do estadual. O Vasco está em 5º lugar, assim como o Botafogo perdeu uma posição depois dos jogos desse sábado, tem 14 pontos, 3 vitórias, 5 empates, 2 derrotas, fez 12 gols, tomou 9. No estadual está a 4 jogos sem vencer, embora venha de um triunfo contra a União Rondonópolis pela Copa do Brasil. Vasco que mudou muito desde o início do estadual, porque tem técnico novo, o Carille, que ainda está buscando a formação ideal e, na minha visão, ainda não encontrou. Reforços também buscando o seu lugar no time. E até a tática já mudou. O Vasco começou no 4-3-3, mas não tem esse ponta, o cara de velocidade, que joga mesmo bastante enfiado, tentando a velocidade. Tentou improvisar o Paulinho, por exemplo, que é um meia em algumas dessas situações. Não funcionou, então tá ali de 4-4-2, linha de 4 normal, 3 volantes, 1 meia e 2 atacantes. De tudo que a gente viu, o que dá para analisar do Vasco? Primeiro ponto defensivo importante, sofre muito nos contra-ataques dos lados do campo, tanto com inversões na bola um pouco mais pelo alto, quanto na bola longa, que às vezes vem lá de trás da defesa, do volante adversário, rasgando essa linha defensiva, principalmente quando ela sobe um pouco mais. A explicação tática para isso é que os dois laterais têm veia ofensiva, sobem, têm papel fundamental ofensivo, mas acabam deixando os lados defensivos desguarnecidos e os adversários têm sabido aproveitar. Outra questão importante, o Vasco marca muito mal a bola aérea, sofreu muito assim contra o Fluminense, por exemplo, sofrendo inclusive um gol do Thiago Silva num cruzamento para dentro da área, e também no jogo contra o Sampaio Corrêa. Não tomou o gol, mas viu o time de Saquarema criar várias chances que terminaram em cruzamentos perigosos para dentro da área. Outra questão importante do time do Vasco defensivamente é que permite muitos chutes de fora da área, e também tem razão tática para explicar isso. A saída dos volantes, Tietê, Hugo Moura, tem um papel importante lá na frente. Então, quando eles desgarram dessa linha, desse bloco defensivo para ajudarem lá na frente, a cabeça de área do time do Vasco fica faltando alguém. Normalmente fica ou só para o Jair, ou só para o Matheus Carvalho, o Cocão, e aí abre-se esse espaço na intermediária vascaína para o chute de média e longa distância. O último ponto que eu vou destacar da defesa cruzmaltina é que quem joga de 10 como meio-campista, cérebro, organizador, não recompõe, não tem obrigação defensiva, por uma questão física. Seja Felipe Coutinho, titular, que tem jogado mais, seja o Payet, que foi titular raríssimas vezes nesse ano, mas que entra normalmente no decorrer da partida. Nenhum dos dois se recompõe, nenhum dos dois ajuda na defesa. E aí abre um espaço entre os blocos. Mesmo que os volantes não subam e fiquem no bloco defensivo, na cabeça de área, dando sustentação para a linha de zaga, como o meia não volta, o Verrete também não volta, e só tem 2 atacantes, ou seja, não tem recomposição dos corredores, dos pontas, porque eles não existem, não há pontas no que tem sido o time titular do Vasco, abre-se um espaço gigantesco no meio campo, então o time adversário consegue articular um pouco mais por ali. A gente viu isso acontecer no jogo contra o Flamengo. É claro que a discrepância técnica entre o Flamengo e o Vasco é muito grande, mas o Flamengo soube aproveitar muito bem esse espaço de meio campo, dominou o setor e dominou boa parte do jogo. Pensando agora o Vasco no ataque, tem uma aproximação importante, então, como eu já disse, dos volantes. O Tietê continua marcando mal e justamente acho que por isso não tem sido um cara tanto de marcação. Tem aparecido mais à frente no time do Vasco, às vezes até improvisado como um ponta pela direita, mais aberto, mas normalmente jogando por dentro, aproximando muito da área, assim como o Hugo Moura, que terminou o ano passado como destaque titular, começou esse ano no banco, mas o Vasco sentiu muita falta dele, porque é um motorzinho importante para esse meio campo. Os dois têm essa participação importante ofensiva, não na criação, mas na finalização, recebendo bolas de trás, do lado, chegando de frente para a área para buscar a finalização, e normalmente com perigo, os dois chutam bem.
Então é importante que o Botafogo fique de olho nessa aproximação para não dar espaço para esse chute. O Vasco tem também a subida constante dos dois laterais, Paulo Henrique pela direita e o Piton pela esquerda. Como já disse, o Vasco não tem os pontas, então quem faz esse papel de desafogo pelos lados na jogada rápida são os laterais. Eles costumam subir ao mesmo tempo, mas com características individuais diferentes. Pelo lado direito, o Paulo Henrique tenta a jogada para dentro, puxando para dentro da área, ou para um passe decisivo, ou para finalização. Ele já fez 2 gols no estadual desse ano. Por outro lado, o Piton é o cara que dá mais amplitude e que tenta o cruzamento e com muita qualidade. Então, o lado direito da defesa do Botafogo não pode dar espaço para o cruzamento do Piton e o lado esquerdo tem que tomar cuidado com essa jogada individual do Paulo Henrique. A questão do Piton leva a outro ponto importante ofensivo do Vasco, o Verratti. O Pirata é muito bom dentro da área, mas mais do que nas bolas que vêm por baixo para ele chutar, nas bolas que vêm pelo alto para ele cabecear. Ele tem impulsão, tem posicionamento e leva sempre muito perigo na jogada aérea. Arranjou um ponto importantíssimo contra o Voltaço assim, no Brasileiro do ano passado também fez um gol contra o próprio Botafogo. É característica do Vasco desde que o Verratti chegou, e ele é muito forte nisso. E o maior nascedouro das jogadas dos cabeceios perigosos do Verratti são os cruzamentos do Piton. Então é uma dupla importante que o Botafogo tem que ficar de olho. Outro ponto é, entre aspas, a movimentação, seja do Coutinho, que é o titular, seja do Payet quando ele entra. Não é uma movimentação que dá intensidade física, tá, gente? É uma movimentação tática, uma mudança de posição ocasional, não fixa. Esse 10, seja Coutinho, seja Payet, ele é bem centralizado jogando atrás dos dois atacantes. Mas em alguns momentos ele pode pender para o lado esquerdo. E aí tem 2 possibilidades táticas. A primeira é, como o Piton já está bastante enfiado ali por aquele lado, o Coutinho dá suporte para ele para que os dois tenham tabela, ultrapassagem, dando superioridade naquele lado para enrolar a defesa adversária, que vai ter que trazer mais alguém, e aí alguém vai ficar livre, seja no meio, seja do lado direito. Então é uma possibilidade, com 2 bons jogadores, tendo superioridade, de enrolar a defesa do Botafogo por ali. Outro ponto é que se o Vasco estiver sendo muito pressionado e não der para ficar liberando o lateral toda hora, segura o Piton mais próximo da linha de defesa, traz o Coutinho um pouco mais ali pelo lado esquerdo. É claro que ele não vai ter a mesma intensidade, não vai ter a mesma velocidade na subida, mas ele pode ocupar bem esse espaço. E aí você pode até trazer alguém do lado direito para fazer a mesma coisa, ou o Tietê, que às vezes joga um pouco mais aberto, o Paulinho, que já jogou por ali, embora não seja dele, ou até o Pumita, que é lateral de origem, mas vira e mexe e entra como um ponta. E aí você consegue transformar com muita facilidade o 4-4-2 em 4-3-3, com um pouco menos de velocidade, mas com mais presença no terço final, com mais jogadores ocupando esse espaço, essa faixa de ataque do campo. É isso, gente. Esse é o Vasco, muito provavelmente, né, pro jogo contra o Botafogo. Abraço, bom jogo. O Léo Dantas participou, mas o Leozão, Memória Alvinegra, está no DM. Leozão teve um problema, ficou até mesmo hospitalizado. Melhoras, meu amigo, que você se recupere o mais rápido possível. Leozão teve um problema estomacal muito forte e, se Deus, que já está em casa, graças a Deus está bem melhor, mas ainda está no DM, então provavelmente hoje também não vai participar nem da nossa live pós-jogo. Leozão, beijos, te espero quinta-feira no pré-jogo de Botafogo e Racing, segundo jogo da final da Recopa Sul-Americana. É isso, meus amigos. Botafogo hoje faça um bom resultado. Que vença o Vasco em São Januário. E aí aconteça o que acontecer, né? Se a vitória levar o Botafogo para a semifinal do Campeonato Carioca, vamos jogar a semifinal do Campeonato Carioca e vamos enfrentar o Flamengo provavelmente. Se vencer e mesmo assim não for suficiente para o Botafogo conseguir uma classificação no Campeonato Carioca, vencer um clássico é sempre importante. Vamos ver o que vai acontecer logo mais em São Januário. Beijos, fiquem com Deus, ou volto às 20 horas e 30 minutos com a nossa live pós-jogo, ou volto no decorrer do dia se tivermos uma notícia interessante sobre o nosso Clube do Coração. Valeu, gente, fiquem com Deus. Ah, Tef, essa camisa do Botafogo hoje você comprou lá na Classics, cara. Procurem a página deles no Instagram, são camisas maravilhosas do Botafogo. Isso aqui é uma retrozinha bem bacana que eles fazem, são modelos muito legais. Quase todas as camisas retrôs que eu tenho, comprei com eles, porque eles são sensacionais. E tem modelos fantásticos chegando. Valeu, tamo juntos, fogo neles. Até mais tarde.